Romanos, capítulo 8, por gentileza, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26 em diante. O título da mensagem é Todas as Coisas Cooperam. Amém ou não? Amém. Tem certeza? Olha, mas vamos pela fé. Na verdade, esse texto é tão poderoso que a gente não precisava nem pregar, é só ler ele, você vai ver. Romanos 8, a partir do versículo 26, veja na sua versão, que eu leio na minha, diz o seguinte: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus, amém. Vamos encerrar o culto. Não precisa mais nada. Na verdade, pastor é tudo metido, né? A Bíblia já fala tudo, mas a gente insiste e dá mais uma explicada. Que texto poderoso. Você já ouviu falar que se a Bíblia fosse uma cordilheira, Romanos seria um dos altos montes dessa cordilheira. Tal é a profundidade ou a altura desse conteúdo. Você sabe que a carta aos Romanos, quando Paulo escreve, ele está escrevendo para aqueles judeus que se renderam a Cristo e para os não judeus também. Na verdade, ele está trazendo uma unidade à igreja, ao corpo de Cristo. E ele começa aqui, na verdade, ele começa a concluir, a conclusão de assuntos muito importantes, que se iniciam ali no capítulo 5, 6 e 7, então há um desdobramento no capítulo 8. É incrível como Paulo apresenta essas verdades tão significativas para nós. Há dois versículos aqui que nos chamam a atenção. O primeiro versículo que lemos, que fala que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, e outro versículo mais adiante, ele fala o seguinte, que somos, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e no versículo 37, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Apenas Cristo Jesus é capaz de unir no mesmo raciocínio a nossa fraqueza com a vitória. Em nenhum outro lugar você e eu conseguimos compor esse tipo de raciocínio. Somos fracos, mas somos mais que vencedores. Parece que não cabe na mesma frase, mas Jesus nos apresenta assim. Ele fala: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, e logo em seguida
Paulo fala, somos vencedores, ou seja, mais que vencedores. Que coisa tremenda. E nós vamos entender isso. Como é que a ação do Espírito Santo nos assistindo nas nossas falhas, na nossa vulnerabilidade, na nossa fraqueza. Paulo era um profundo entendedor do que ele estava escrevendo. Paulo não era apenas um escritor de ideologias, ele não era apenas um autor de lindas palavras. Paulo escreve a sua própria vida, e eu e você podemos olhar nas palavras de Paulo o nosso coração, a nossa alma descrita, desnudada. É lindo que ele fala, em todas essas coisas vocês são mais que vencedores. Primeira lição que a gente vê aqui, que é em todas as coisas, e em todas as coisas abrange todas as coisas. Então não cabe a mim e a você escolher quando somos vencedores ou quando não somos, ou como, qual a forma. Ele fala em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não quando ou se somos, mas em todas as coisas nós somos, em todas as áreas da sua vida. Pastor, mas mesmo naquelas áreas que eu me vejo como perdedor, sim, quem sabe eu e você precisamos aprender a mudar a perspectiva da vitória. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Ele fala não só que em todas as coisas, mas somos mais que vencedores. Não é uma simples vitória, não é algo que o mundo testifica como vitória, é muito maior que isso. Ele fala que somos vencedores pela cruz, pela ressurreição. Paulo, em uma outra carta aos Coríntios, ele fala o seguinte, olha o versículo que ele cita, a ideia que ele cita, ele fala, quando este corpo corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, abre aspas, tragada foi a morte pela vitória. Ele continua, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção na palavra que ele fala, ele foi o seguinte, a morte não foi apenas vencida, não é aquela luta que nós vemos, às vezes de boxe, de UFC, seja qual foi a luta, que houve um empate técnico, e de repente se levanta os juízes, e dão um vencedor para um lutador, não. Ele fala, tragada foi a morte pela vitória, ela foi aniquilada, vencida, o nosso último inimigo foi vencido na cruz do Calvário. É esse tipo de vencedor que ele nos faz, quando achávamos que éramos impotentes, quando olhávamos para a cruz e olhávamos o nosso Senhor e Salvador sendo crucificado, mal imaginávamos que era um momento da nossa maior vitória. Quem sabe eu e você temos que ter esse tipo de entendimento. Portanto, pela perspectiva divina, pela perspectiva de Deus, a nossa vitória tem a ver com cruz. A vitória do cristão tem a ver com esse tipo de relacionamento, de cruz. Cruz significa o nosso propósito, alguns dizem destino de Deus para cada um de nós, mas é algo que Deus nos leva a tomar a nossa cruz cada dia mais. Ele diz que, Paulo fala, estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Olha o tipo de homem que Paulo entendeu que ele deveria ser, e que ele nos leva. Então, essa vitória que Deus nos deu, é por meio do quê? Porque Ele nos amou. Essa vitória é representada aqui, é dada por meio de amor, e não pelo nosso mérito. É uma vitória do qual o verdadeiro amor é isento de todo tipo de interesse egoísta, carnal do que nós estamos e aprendemos a viver. Todo tipo de relação humana, no fundo, tem um tipo de interesse, tem um tipo de troca, tem um tipo de eu faço para receber algo, mas em Cristo Jesus, a palavra do Senhor diz que nós fomos amados, mesmo antes, quando ainda éramos pecadores, Ele nos amou. É esse tipo de vitória, esse tipo de amor que nos abraça, e que fala, em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Agora a pergunta é, por que somos vencedores? E eu quero aqui, com duas breves lições, você vai perceber que o primeiro ponto é gigantesco, mas não apavore, o segundo ponto é pequeno, tá? Então eu vou gastar bastante tempo no primeiro ponto, no segundo tempo vou ser bem rápido, só que hoje nós vamos fazer a conclusão juntos. A conclusão desse sermão faremos juntos. Amém ou não? Você está comigo ou não? Amém. Vamos concluir o sermão juntos então?
Então tá, no final você vai entender como que nós vamos concluir essa palavra poderosa. Então a primeira verdade aqui é que somos vencedores apesar de nossas fraquezas. Vencedores apesar de nossas fraquezas. Se você apenas observar a si mesmo, a si mesma, você perceberá que há fraquezas em todo o nosso ser. Vamos pensar no quesito físico. Nosso corpo não vai se fortalecendo, ele vai se enfraquecendo. À medida que os anos vão passando, você vai ficando mais e mais fraco. Isso é normal. Você pode aí, os homens pintarem o cabelo, as mulheres vão enlourecendo, não é? As mulheres, elas não ficam com o cabelo branco, elas ficam com o cabelo louro. E elas vão tentando, a gente vai tentando driblar as carências físicas que nos acometem. Você vai passando o tempo e você vai ficando mais fraco. O corpo vai te dando sinais de que você não pode fazer aquilo que você fazia com 20, 30 anos. Por mais que você lute, você vê no seu corpo as suas fraquezas. Você vê fraquezas emocionais também. Você já teve um pai sisudo, seu pai era bravão. Aí quando você deu um neto para o seu pai, o homem ficou uma manteiga. Você fala, o que está acontecendo, pai? Que isso? É que o tempo vai passando, a gente vai vendo que a vida é muito breve, você começa a dar valor para as coisas mais emocionais, você fica mais sensível, quanto mais velho você fica, às vezes você chora com mais sensibilidade, o tempo vai fazendo bem para nós, mas é uma fraqueza das emoções. E o que dizer da nossa moral? Nós não conseguimos sustentar a nossa palavra, porque a gente sabe que o mal reside em nós. Nós tratamos sobre isso no domingo passado, quando Paulo falava, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero, eu acabo não fazendo, miserável homem que sou. Você, quanto mais vai passando os anos, mais moralmente falido você se vê, você sabe que você tem diversas falhas no seu ser. Mas os versículos aqui, principalmente o primeiro versículo, fala que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Outra versão vai falar, Ele nos assiste em nossa fraqueza, mostra que nós não estamos deixados ao léu, sozinhos, abandonados, se virem aí, não. O próprio Deus possibilita um ajudador, um auxiliador, e o Espírito Santo de Deus tem várias qualidades. O Consolador, aquele que nos fortalece, aquele que nos guia, aquele que nos convence do mal, é o Espírito Santo dele, está conosco. O Espírito Santo nos ajuda, e essa palavra aqui no grego não é só nos ajudou ou nos ajuda agora, mas é uma contínua ajuda, Ele está sempre nos ajudando. Então aquele mesmo que te ajudou ontem, te ajuda hoje, e vai continuar te ajudando, meu querido, dê glória a Deus aí por isso, Ele continua nos auxiliando. Essa ajuda é como um amigo e presente, que é capaz de carregar você no colo se for necessário. Esse tipo de ajuda que temos do Espírito, não é um conselho soprado nos seus ouvidos apenas, mas é alguém que se envolve com a nossa situação. Esse é o tipo de assistência que o Espírito Santo está dizendo, que faz quando somos fracos. É por isso que Paulo, com tanta galhardia, ele fala, quando sou fraco, é que sou forte, porque a fortaleza dele não vinha dele, mas vinha do Espírito Santo de Deus, que o fortalecia, mesmo em tempos de fraqueza. Nós vamos vendo isso. Na verdade, Paulo não é daqueles que apenas falava, mas ele vivia. Quando ele fala a carta aos Filipenses, ele fala, eu sei o que é passar necessidade, tanto de abundância quanto de escassez. Ele começa a descrever todos os pontos de extremo, ou de riqueza, ou de pobreza. Eu sei o que é ser honrado ou desonrado, mas ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala, eu já vivi os extremos da vida, eu já estive lá. Aonde você sofreu, eu já tive. No seu maior pódio, ele também já teve. Mas ele fala todos os momentos, porque nós somos testados nos extremos da vida. Você não é testado na mediocridade da vida, porque a vida não é linear, você sabe disso. A vida não é uma linha contínua, sem nenhuma intempérie, como se você estivesse navegando a vela da sua existência, do barco da sua vida, em mares calmos. Como diz aquele ditado, mar calmo não faz bom marinheiro. Os mares da vida são agitados, as tempestades são inesperadas. A vida não é linear, é cheia de altos e baixos, e são nos altos da vida e nos baixos que a nossa fé é testada. Você sabe disso. Há um provérbio de Salomão que ele diz, Deus, eu não peço que o Senhor me dê muito para que te esqueça, e nem pouco para que te envergonhe. Ele está falando nos extremos,
Eu posso esquecer de ti por ter muito e achar que sou autocapaz de fazer todas as coisas, ou eu posso envergonhar o teu nome pela justificativa de que eu tenho pouco. A nossa fé é testada nos extremos, por isso que ele fala, eu sei o que é passar, eu sei isso, e é nas nossas vulnerabilidades que Deus trabalha. Eu trouxe uma ilustração não faz muito tempo, vou trazê-la de novo aqui, do vaso rachado. Conta-se essa ilustração que um homem pegava 2 baldes, um deles estava rachado, e ia ao poço pegar água para trazer para sua casa. E ele trazia esses baldes pendurados numa vara que ele carregava no pescoço. De cada lado tinha um balde. E esse balde rachado, ele pede perdão para o seu mestre. Olha, eu queria pedir perdão para você, porque todas as vezes que eu trago água, a água vaza pelas minhas rachaduras, pelas falhas da minha existência. Mas o dono daquele balde falou assim, você não percebeu que eu uso das suas rachaduras, eu sempre caminho com você do mesmo lado da estrada, perceba como as flores estão mais vivas e mais vistosas por onde você passa. É Deus usando das nossas falhas, das nossas rachaduras, das nossas vulnerabilidades, para trazer ainda beleza à nossa história e à história de outros. É por isso que nós chamamos de testemunho. É por isso que nós somos impactados como exemplo do testemunho de hoje, do Sérgio Tanaka, esse jovem, como bem disse aqui os pastores, que mesmo na sua luta, estava aqui de joelhos orando conosco, às 6:30 da manhã. O que faz um homem, uma mulher, clamar ao Senhor, mesmo no seu tempo de dor, a não ser reconhecer que em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Quando nós olhamos para a história bíblica, Deus usa pessoas imperfeitas. Você há de se lembrar, Moisés tinha algum problema na fala, quem sabe Moisés era gago. Davi era pequeno demais para enfrentar um gigante ou para caber numa armadura de Saul. A mulher do profeta Oséias, por exemplo, era uma prostituta que era resgatada a todos os momentos. Jacó, um dos patriarcas da nossa fé, era um mentiroso. Você vê Davi, que teve um caso amoroso, assassino. Paulo era perseguidor da igreja. Jonas, o profeta, era um que fugiu dos propósitos de Deus, e a lista continua até chegar no meu e no seu nome. Deus nos faz vencedores apesar das nossas fraquezas. Então não olhe para algumas pessoas como se fossem super crentes. Você conhece o super crente? E daí, está bem? Sempre bem. Eu entendo que tem pessoas que falam isso pela fé, e eu costumo falar também, estou bem, alicerçado na rocha. Mas tem pessoas que falam tanto isso que acreditam que elas nunca podem falar que não estão bem, e elas se forçam a negar a si mesmas, as suas próprias falhas e fraquezas, como se a sua palavra fosse mágica. Estou bem, todas as minhas fraquezas serão curadas pela minha palavra mágica. Não, nos rendemos a Deus apesar de quem somos. Olha a frase que eu escrevo aí, somos todos problemáticos. Eita pastor, que palavra difícil. Somos todos problemáticos, e cada um de nós compensa isso de formas diferentes. Lembramos as pessoas constantemente de que o único tipo de pessoa que Deus usa é aquela que não depende dos próprios recursos ou talentos. Davi escreve, sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Ele entende que Deus usa pessoas com corações quebrantados, em necessidade, vulneráveis. Mas não só essa fraqueza física, emocional, moral, em todas as áreas da vida, mas ele destaca aqui a oração, porque não sabemos orar como convém. Ele fala que eu e você não sabemos as palavras certas na oração. Ele demonstra aqui que a oração e a falta de entendimento sobre a oração é o grande problema de um homem e de uma mulher de Deus. A oração aqui é sempre um dos grandes mistérios da vida espiritual. Entendemos que Deus está ouvindo, mas no fundo a gente sente um tipo de inadequação quando se trata de saber como orar, ou exatamente pelo que devemos orar. Você já deve ter sentido esse sentimento de inadequação quando você orou por uma pessoa que estava doente. Será que eu oro por cura? Ou oro para que essa pessoa compreenda o momento que ela está vivendo? Será que eu, de forma ousada, intrépida, eu oro para que essa pessoa se levante do leito de cama
Ou eu oro para que Deus console a família, porque eles podem perder esse ente querido. O que fazer? Porque em todos nós existe esse sentimento, não sabemos orar como convém. Quantos de nós expressamos nas nossas orações apenas o balbuciar de anseios no nosso coração, sem mesmo saber compor o desejo que há nele? Quantos de nós, à semelhança de tantos personagens da Bíblia, fazemos essa oração ao Senhor, que muitas vezes ela é mais silêncio do que uma produção de palavras? Porque no fundo, sabemos que não sabemos orar, e não sabemos como orar, que palavras escolher, que sentido dar, porque somos finitos, e levantamos a nossa voz a um Deus eterno, que sabe todas as coisas. Nós não sabemos nem o que vai acontecer nas próximas horas, podemos ter uma agenda, mas tudo pode ser transformado amanhã, tudo pode mudar amanhã. Nós levantamos a nossa voz para um Deus que não é limitado pela agenda, não é limitado por uma previsão de tempo, de estações, de agendas, não tem planos. Deus não faz planos como se esperasse algo acontecer. Deus, Ele determina a história. Então, como orar? Como expressar a nossa vontade? Se é que a nossa vontade está alinhada com Deus. Então Ele fala, nós não sabemos orar como convém. Parece que Paulo, ele faz a leitura do nosso coração. Ei, eu sei que eu e você não sabemos orar como convém. Há um estudioso do Novo Testamento, C.H. Dodd, ele escreveu certa vez sobre oração, ele fala, a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. É o divino em nós, apelando ou clamando, intercedendo ao divino sobre nós. Eu não estou falando nenhuma heresia, nem mesmo ele, eu não estou falando que existem dois deuses se comunicando, mas ele está mostrando que a oração é essa intercessão que o próprio Espírito faz no nosso coração a Deus. É como se a minha oração fosse o Espírito orando dentro de nós. Já imaginou isso? Quando você abre os seus lábios, é como se o Espírito estivesse de joelhos dentro do seu coração, intercedendo, intercedendo a nosso favor ao Senhor. Que coisa tremenda! Há duas razões pelas quais eu e você nos vemos impotentes e fracos na oração. Primeira razão, bem clara, é que nós não podemos prever o futuro, como foi dito aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então como clamar ao Senhor? A segunda razão é que nós não sabemos o melhor que é para nós. O que é melhor para mim e para você? Como saber o que é melhor para nós? Frequentemente estamos nessa situação como uma criança frente ao pai. Você que é pai e mãe aqui, você já viu o seu filho pequeno abrindo a gaveta dos talheres, e se ele pudesse escolher, ele escolheria a faca maior e mais pontuda para brincar como espada. Mal ele sabe que aquilo lá pode feri-lo, mas você, como um pai, uma mãe dedicado, responsável, você logo corre, tira aquela faca das mãos daquela criança, porque não é sensato deixá-la brincar com esse tipo de instrumento, que mais tarde ela vai ter a habilidade, a responsabilidade, a maturidade para exercer isso, mas agora não. Mas muitas vezes nós somos como essa criança, porque eu não sei, mas geralmente a criança, quando ela é tirada aquilo que ela acha que é um brinquedo das mãos, como uma faca pontuda e afiada, ela chora, porque o pai ou a mãe tirou aquele instrumento que para ela era um brinquedo. Muitas vezes nós somos assim, nós choramos a Deus, porque Deus não nos atendeu da forma como expressamos, na forma como entendemos. Então a oração, muitas vezes, é mais uma imposição a Deus do que uma rendição a Ele. E se a nossa oração é uma imposição a Deus, nós somos o Deus do Deus. Nós queremos dar a pauta para o nosso Deus. Por isso que ele fala, nós não prevemos o futuro, nós não sabemos o que é melhor para nós. Então a nossa oração, antes de ser uma imposição, deveria ser uma rendição a Deus. É por isso que a melhor oração que fazemos é o modelo que Jesus Cristo nos deixou. Eu tenho esse desejo, mas seja feita a tua vontade. Você pode dizer isso? Mas seja feita a tua vontade. Em todos os aspectos, submetemos-nos à vontade soberana de Deus. O texto de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 12, fala: quem sabe o que é bom para um homem nessa vida? Quem sabe o que é bom para um homem nessa vida? Esse mesmo autor que eu citei aqui, ele fala o seguinte: nós não podemos conhecer nossa real necessidade.
Não podemos com nossas mentes finitas compreender o plano de Deus. Em última análise, tudo que podemos levar a Deus é um suspiro inarticulado que o Espírito Santo traduzirá a Deus por nós. A melhor oração é um suspiro, é um anseio de um coração que clama a Deus. Uma das personagens que demonstrou uma oração poderosa na palavra do Senhor está lá em 1 Samuel, a mãe de Samuel, chamada Ana. Ana, certa vez, ainda estéril, clama ao Senhor, ela faz uma oração do seu coração poderosa, ela clama a Deus, mas o profeta, ao percebê-la em seu momento de oração, de entrega, vê que somente os seus lábios balbuciavam, somente os seus lábios se mexiam, e ela leva uma apreensão daquele profeta, dizendo: olha, não venha beber e subir ao templo para orar. Ele pensou que essa mulher estava bêbada, e ela fala assim: não, na verdade é uma oração do meu coração, na verdade estou derramando a minha alma diante de Deus. Ana mostra que as mais belas orações não são compostas pelas mais belas frases ou palavras. A mais bela oração é aquela oração que nasce de um clamor, de um coração que sabe o tamanho da sua fraqueza, mas ao mesmo tempo reconhece a autoridade que há em Deus. Você sabe o resto da história. Ana vem a conceber um menino chamado Samuel, profeta, usado poderosamente pelo Senhor. É por isso que Eugene Peterson, ele escreve uma frase que eu acho sensacional para esse momento. Ele fala o seguinte: a oração nunca é a primeira palavra, a oração é sempre a segunda palavra. Deus tem a primeira palavra. Orar, então, é mais uma resposta a um discurso, não é principalmente falar, mas é responder. A oração não é a primeira ação de um homem, mas é uma resposta ao discurso de Deus. É Deus que fala conosco e nós respondemos a Deus. Até mesmo na adoração é assim. Nós não fazemos adoração, nós não iniciamos nada, nem mesmo o culto, nós que iniciamos. A gente acha que vamos começar um culto, nós entendemos que vamos terminar um culto. Não, o culto a Deus já está estabelecido de eternidade a eternidade, irmãos. Ele está rodeado de adoração. Querubins, serafins, anjos estão declarando os seus louvores, a sua adoração. Os 24 anciãos depositam suas coroas diante de Deus. Toda autoridade é dada para Deus. E nesse momento nós nos unimos, ou seja, a nossa adoração, a nossa oração é sempre a segunda palavra, é uma resposta ao que Deus tem feito na minha e na sua vida. Isso em tudo na vida cristã. A generosidade que demonstramos também é uma resposta de um Deus generoso. Antes de sermos fiéis, Deus é fiel conosco. Antes de sermos generosos, Ele foi generoso conosco. Então tudo na vida cristã é uma resposta. A minha pergunta que eu faço ao meu coração, ao seu coração é: estamos respondendo adequadamente a tudo que Deus tem transformado e abençoado a nossa vida? A adoração que levantamos a Deus é uma adoração adequada, a nossa generosidade, a nossa entrega, a nossa intimidade é uma intimidade adequada ao Senhor. Lendo sobre oração, um artigo na revista Ultimato, falando sobre C.S. Lewis e o poder e os limites da oração, ele começa a responder alguns questionamentos que sempre sobressaem sobre a oração. Se Deus é poderoso e sabe todas as coisas, se Deus parece ser um Deus determinista, que você fazendo ou não vai se cumprir, você crendo ou não tudo vai acontecer, então ele faz a seguinte questionamento: por que orar, se Deus já sabe o que está nos seus lábios, no seu coração, e vai acontecer de uma forma ou de outra? E C.S. Lewis, ele levanta um questionamento, que se pensássemos assim, em todas as áreas da nossa vida, acabaríamos sendo fatalistas. Ele até usa a brincadeira: por que lavar a mão, se no final do dia Deus vai fazê-las com que elas fiquem limpas? Ou seja, esse tipo de pensamento isola qualquer tipo de responsabilidade humana. Mas nós temos que olhar para a oração como uma arma poderosa que Deus deu ao nosso coração. É por isso que insistimos a orar pelos enfermos, é por isso que insistimos a orar por cura, mesmo sem sabermos a vontade total do Senhor, mesmo a nossa fraqueza,
na debilidade das nossas palavras, entregamos a nossa vontade ao Senhor, dizemos, mas tudo seja feito conforme a sua soberana vontade, Deus. Mas insistimos em entender isso, ou seja, as nossas ações, elas podem ser exercidas tanto para o bem quanto para o mal. Sabendo disso, como orar como convém. E C.S. Lewis ele vai trabalhar nesse entorno todo. Na verdade, a frase que eu escrevo aí fala o seguinte: desta maneira, nem tudo o que pedimos recebemos. E isso não é porque a oração é um meio de causalidade mais fraco. Ao contrário, justamente por ser um meio tão poderoso é que Deus mantém o controle sobre o resultado final. A nossa oração é algo tão poderoso, que Deus se reserva a falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Porque se tudo o que disséssemos em oração acontecesse, certamente seríamos como aquela criança, abrindo as gavetas, pegando algo que não nos cabe e ferindo a nós mesmos e aos outros. Então Deus se resguarda para que Ele possa falar, essa é minha vontade ou não. Mas mesmo assim Ele escuta a nossa oração, e na verdade Ele estabelece a nossa oração de um valor tão grande. Apocalipse diz que Ele deposita as nossas palavras em salvas de ouro. Ele não deixa as suas palavras caírem no tempo. Ele não ignora o clamor de coração de um filho ou de uma filha. Ele as escuta com atenção, como se fosse uma pessoa que anota as suas palavras. Quando você fala, Ele olha com atenção, meu filho e minha filha está falando comigo, como se Ele anotasse. Então o ponto central da oração não é necessariamente a obtenção da coisa pedida, mas para o bem da nossa vida espiritual, o fato de ser ouvido ou considerado é mais importante do que o ser atendido. A oração, o objetivo dela não é você ser atendido ou atendida. O objetivo da oração é intimidade com Deus. É prostrar a nossa vontade, é estabelecer algo que vem de Deus. A mais bela figura de um homem e de uma mulher orando é um homem e uma mulher de joelhos diante de Deus. É um Deus que nos ouve. Não importa se o nosso pedido vai ser atendido ou não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus então pega essas palavras imperfeitas do meu e do seu coração, o balbuciar dos lábios de Ana, a oração de tantos homens da palavra de Deus. Ele pega essas palavras imperfeitas e as traduz, intercede por nós com gemidos que eu e você não podemos expressar. Então é a comunicação do divino com o divino. Essa história é linda. Quando eu volto os olhos para a história de Ana, eu vejo que Ana se utiliza da oração como forma de lidar com as suas dores. A oração é uma forma de nos lidarmos com a nossa fraqueza. Então, quando fraco, ore ainda mais. Quando na dificuldade, ore ainda mais. Quando na dúvida, ore ainda mais. Mas nós fazemos o contrário. Quando somos fracos, abandonamos a vida de oração. Nas dificuldades, não encontramos tempo para orarmos. Enquanto Ana nos ensina, olha, quando você tiver com uma vida estéril, quando tudo que você planta você não colhe, experimente orar. Experimente a vida de oração, porque é na oração que Ele lida com as nossas fraquezas. Henry Nouwen, esse professor, teólogo, no seu livro O Sofrimento que Cura, ele escreve uma frase seguinte: ninguém escapa de ser ferido. Somos todos pessoas feridas, física, emocional e espiritualmente. Que quando nossas feridas deixam de ser uma fonte de vergonha, mas passam a ser uma fonte de cura, nos tornamos pessoas feridas que curam. Ou seja, não espere ser ferido ou não. Aguarde a sua ferida ser um instrumento de cura para as pessoas. Sempre teremos áreas que somos fracos, mas em todas essas áreas, Deus as usa, intercede por nós, como um vaso rachado, e por meio das nossas rachaduras é que glorificamos a Deus. Preste atenção, você não glorifica a Deus pelos seus méritos, mas você glorifica a Deus por meio das suas falhas.
É por meio das nossas falhas, da nossa vulnerabilidade, é que Deus é exaltado. Em vários momentos da Bíblia, Ele pega homens capacitados. Você lembra de Gideão? Gideão montou um exército. O exército dele era grandioso, mas mesmo assim Deus fala assim, para que você entenda quem está falando e fazendo. Gideão começa a pedir para aqueles que têm medo, vão embora. Muitos foram embora. E Deus começa a tratar com Gideão até reduzir aqueles 300 homens. Um exército pequeno demais para ser vitorioso. Mas Deus estava preparando uma vitória tão grandiosa para Gideão, que mal ele sabia que ele não teria que levantar uma espada, mas que eles seriam vencedores. Deus usa as nossas falhas, limitações, a nossa vulnerabilidade para engrandecer o seu nome. Segundo ponto, e o mais breve que eu teria nessa noite. Nós somos vencedores apesar das circunstâncias. O texto é bem óbvio, porque tudo coopera, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo a nossa dor coopera, até mesmo a nossa derrota coopera, até mesmo os nossos tropeços cooperam, até mesmo a nossa história desordenada, desequilibrada coopera. C.S. Lewis escreve uma frase profunda, ele fala assim: não estamos necessariamente duvidando que Deus fará o melhor por nós, estamos nos perguntando, o quão doloroso será o melhor? Eu vou ler de novo. Não estamos necessariamente duvidando que Deus fará o melhor por nós, nós temos essa certeza. Agora nós nos perguntamos, quão doloroso será o melhor? O melhor de Deus para a nossa vida foi Deus entregando o seu Filho na cruz. Quando falamos nós temos o melhor de Deus, nós desfrutamos da graça maravilhosa. Quando dobramos nossos joelhos e oramos ao Senhor, isso foi pago com alto preço. Se eu e você temos o poder da oração em nossas mãos, ao alcance dos nossos joelhos, é porque alguém pagou um preço, e esse alguém chama-se Jesus. Então o melhor de nós, o melhor que desfrutamos, trouxe uma grande dor ao coração de Jesus Cristo. Não só os seus cravos, a vergonha, mas o dilacerar do seu corpo, as costas que o abandonaram de Deus Pai, e assim por diante. Então estamos nos perguntando, quão doloroso será o melhor de Deus para a nossa vida? Eu sempre pensei que o bom significaria dor mínima, deleite máximo, resultados maravilhosos, extraordinários, exponenciais, mas parece que não. Parece que Deus tem muito mais para nós do que apenas dizer o que é bom. Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero concluir essa mensagem com você. Perceba o texto bíblico, volta os seus olhos para a Bíblia. Versículo 31, ele começa dizendo: que diremos então à vista dessas coisas? É como se ele estivesse dizendo, bom, frente à maior fraqueza que eu tenho, mas a maior vitória que Deus pode me dar, o que eu posso falar sobre isso? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E nós vamos concluir esse sermão juntos, amém ou não? Você pode se colocar em pé? Nós vamos ler o texto juntos, a partir do versículo 31. Eu coloquei no telão para que possamos ler essa versão juntos. Você vai fazer essa declaração frente a esse Deus que te faz mais que vencedor, a esse Deus que te assiste em sua fraqueza, a esse Deus que nos fortalece mesmo nos dias em que os nossos passos estão trôpegos, quando os nossos pés vacilam, quando as nossas mãos não conseguem se levantar mais porque não há forças, quando não existem palavras para expressar o que está no nosso coração, assim como Ana. Quem sabe você consegue só movimentar os seus lábios, mas saiba que Deus nos assiste em nossa fraqueza. E versículo 31, levante sua voz e leia comigo: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor,
quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Levante suas mãos e declare: mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia!